procurando que você é fraca. Eu acho que você é forte porque você tá procurando realmente uma ajuda, né? Eu fiquei de cama 3 meses, porque eu não aceitava ter borderline. Então parece que eu precisava agradar o mundo pra ser aceita. Não que seja assim, mas na cabeça da gente é assim, As né? pessoas estão acostumadas a romantizar o ser mãe. As pessoas só enxergam quando elas passam. Uhum. Enquanto elas não passam, tudo tá maravilhoso. Ele não é um bicho no zoológico, ele é uma pessoa. Então, a partir do momento que ele pegou a cadeira de roda, eu percebi que não seria fácil. E o que a sociedade precisa aprender na maternidade atípica? Ela é terapeuta tântrica, terapeuta integrativa, casada e tem 3 filhos. Verônica Fraga. Começamos o Ai Conta Aí com a Verônica Fraga, que eu tô tendo o prazer de ter ela aqui. Muito obrigada, Gi, pelo convite de estar aqui. Muito obrigada pelo seu espaço de escuta e fico muito grata de estar presente aqui para falar um pouquinho da minha história para vocês. Estou muito feliz de ter ela aqui. Verônica, antes de ser terapeuta que você é, quem era Verônica Fraga? Eu passei por vários altos e baixos. Antes de ser terapeuta, eu era cabeleireira, onde eu fui 10 anos cabeleireira, especialista em corte e também colorimetria, mas com alguns problemas de saúde, tendinite, bucite, por empurrar a cadeira do meu filho, eu tive que parar. Era uma profissão que eu gostava? Não era, mas foi uma profissão que eu investi muito, porque era a única profissão que eu conseguia cuidar do meu filho, levar para terapia, levar para escola e trabalhar, porque eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu sempre prezo muito a minha independência, eu não dou conta de ficar parada. Não, e você falando assim, o começo de tudo, o que acontece? Realmente é o que você veio fazer mesmo, mulheres, né? Porque no salão é mulheres e agora seu movimento é com mulheres também. E engraçado, gente, até vergonhoso para minhas clientes agora ouvir. Quando eu era cabeleireira, tinha mulheres que não precisavam escovar o cabelo, que escovava 2 vezes na semana para ir conversar comigo. E eu ficava assim, não, gente, o que vocês querem? O que vocês vão fazer? Seu cabelo tá bom. Não, Verônica, eu quero escovar. Chegava antes do horário, ficava conversando, escovava o cabelo, ficava conversando, ficava depois. Até que eu entendi que elas não iam pelo o arrumar o cabelo, mas para ter um momento de escuta, um momento de acolhimento, um momento que fosse delas, fora da rotina do dia a dia. Entendi. Seja de trabalho ou de casa. E eu acho que realmente, eu acho que é isso que a gente procura. Todas as mulheres, ou a maioria, realmente, a gente vai no salão e a gente conta a vida inteira naquele tempinho que você está lá trabalhando, né? A cadeira da cabeleireira tem um segredo, gente. Você chega quieto, calado, você não quer conversar com ninguém, você tá de mau humor. A hora que você senta, parece que vai transformando. Muda totalmente o ambiente, a mulher começa a falar, a perguntar. As pessoas têm a mania de falar que a mulher vai no salão pra fofocar. Sim, tá. Tem muita gente que fala. Mas não é fofoca. Você imagina uma mulher que tá numa rotina ali diária, com filhos, marido, trabalho, dívidas, brigas, talvez não tenha família naquela cidade. Isso. Ela só tá naquela rotina de casa, trabalho, marido, crianças. Não tem outra coisa para fazer. Então não é um momento de fofoca, seria um momento... Eu não quero pensar em nada que seja da minha rotina. Vamos falar coisas aleatórias? Eu quero extravasar, pensar em outra coisa. É uma forma de ativar outras partes do nosso cérebro. Então não é fofoca. Não pense isso de nós, que a gente gosta de conversar mesmo, conhecer pessoas. E eu acho que é isso que tira aquela dor de dentro das pessoas mesmo, conversar, sair, né? Então eu acho que é isso que a gente procura, não é fofoca não, gente. Sim. E o que te levou para a terapia? É terapia integrativa e psicanalista que você é? Eu sou terapeuta integrativa, que é a parte de apometria, reiki, radiestesia, massoterapia, algumas terapias bioenergéticas e também sou terapeuta tântrica. A psicanálise eu ainda estou em formação. Se for falar, fala, gente, mas o que tem uma coisa a ver com a outra, das terapias? Sim.
A terapia tântrica, eu não trabalho com parte de massagem sexualizada. Porque Entendi. para quem vê terapia tântrica, fala o quê? A terapia tântrica é como rebolar para um homem, Aham. como fazer isso para um homem, como a mulher tem que seduzir. Gente, não tem nada a ver com isso. A terapia tântrica é algo voltado para o seu autoconhecimento, para o seu prazer, para o acordar da sua energia vital, trazendo vitalidade, trazendo alegria, trazendo conexão com o seu próprio corpo, aonde a gente trabalha sons vocálicos, aonde a gente trabalha movimentos pélvicos, como se fosse ali uma yoga, e outras ferramentas que a gente tem. E a psicanálise, eu quis estudar esse, que é algo do psique, do que te prende por questões pessoais. Porque eu acredito que na programação neurológica, o que acontece? Muitas pessoas têm vários e vários traumas, grandes ou pequenos, e aquilo fica ali no nosso código genético. Sim. A gente acha, não, eu já superei, eu não tenho nada com isso, nem lembro disso, mas fica pequenos fragmentos Sim. no seu campo. E a psicanálise, ela traz ferramentas para desvendar aquilo que está no seu subconsciente, trazendo à tona uma nova perspectiva, uma nova forma de olhar e de fazer. E a psicanálise é a parte que a gente junta o físico, o mental. E a tântrica a gente já junta o físico, o mental e o espiritual. E eu gosto muito de aprofundar nos assuntos para trazer técnicas diferentes para os atendimentos. Porque não é só aquele o superficial, mas é algo muito mais aprofundado. Que a apometria a gente já tem regressão, campo energético e tudo mais. Então, cada terapia que eu tenho não é para um atendimento. Eu atendo ou apometria, ou reiki, ou a tântrica, ou isso não. É uma terapia que é formulada para o indivíduo. Então, cada pessoa tem um tipo específico de atendimento. Entendi. E o que é reiki? Eu sei, né? Mas eu queria que você passasse realmente o que é para as pessoas, para elas entenderem. Tem muita gente que fala assim, não, mas coloca cada coisa na cabeça, nem sabe o que é, né? E fica pensando coisas e nem resolve a procurar uma ajuda nesse sentido, por pensar que é outro tipo de coisa que não tem nada a ver com isso. Eu acho que a melhor forma de começar o que é reiki, vocês sabiam que o reiki está no SUS? Só aí já mostra Olha que é algo aí. sério. Porque se não fosse sério, não teria esse atendimento no SUS. Sim. O reiki, ele trabalha o campo magnético, ou seja, sua energia que tem nos seus corpos, através dos seus chakras. Porque temos chakras principais, que é chakra sexual, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. E também temos microchakras, que é em todo o nosso corpo. Cada chakra, ele tem um foco de energia. Então, aquelas pessoas que estão reprimidas, que estão amarguradas, a gente vai trabalhar o chakra cardíaco. Ah, mas como é isso? É um passe meio que espírita, que tem a ver com terreiro? Não tem nada a Nada ver a com ver. espiritismo, terreiro. É como se fosse uma doação do campo magnético energético do que temos. Todo o espaço, todo o nosso corpo é energia. Então é uma troca aonde eu canalizo aquela energia e te ajudo. E ajuda. Ah, mas isso parece que é tão assim pro lado espiritual. Isso já tem comprovação científica que é realmente algo que muda. Para você ter noção, o reiki é usado como tratamento paliativo para o câncer. Nossa, olha que maravilha. Então, no hospital do câncer, tem Já pessoas que tem. trabalham com reiki para aliviar a dor, porque aquelas pessoas já tomam remédios que não estão mais resolvendo, então tem o tratamento com reiki. E ainda entra as terapias integrativas ou alternativa à acupuntura, auriculoterapia, aromaterapia e várias outras terapias. Porém, como é algo que poucas pessoas sabem, então tem poucos profissionais na área. Sim. Então, não consegue atender o máximo de pessoa. E essas terapias também, principalmente o reiki, ele ajuda, gente, não substitui, Sim. no auxílio de tratamento psicológico. Então, juntando ali a parte psiquiátrica, a parte do psicólogo e a parte das terapias integrativas, vai fazer uma junção
para que seja feito um tratamento mais completo. Eu levo muito essa bandeira de procurar ajuda psicológica, porque é muito importante você ver a Sim, diferença que é na vida da gente quando a gente procura, e todas as formas, não é só o psicólogo ou só o terapeuta mesmo, igual você está falando. Tem coisas que a gente não tem noção nenhuma o quanto ajuda a gente, né? sim. E o quanto a gente precisa, porque precisamos mesmo. Tem gente que fala assim, é só doido para procurar isso. Não existe É, isso. é o que eu falo muito. Tem algumas pessoas que chegam para mim para fazer terapias integrativas que falam assim, Verônica, eu não gosto de psicólogo. Eu acho que psicólogo é para doido, eu quero só terapias integrativas, eu vou fazer uma ficha de anamnese para ver o que aquela pessoa precisa. Precisa. Se ali eu vejo que tem a necessidade de psicólogo, psiquiatra ou qualquer outro médico, eu peço para ela procurar um médico. Você vai procurar um médico de base para ele te encaminhar aos especialistas, porque terapia integrativa nenhuma substitui. O que está acontecendo muito com esse. Tudo que a gente faz tem um extremismo muito Sim. grande. Que eu brinco que é os gratiluz, né? Não, se você faz reiki ou terapias integrativas, desculpa, se você faz reiki ou terapias integrativas, você não precisa estar fazendo outra coisa. Porque se você faz reiki, apometria, bebe água de não sei na onde, Aham. toma passe, você não adoece. Se você adoecer, é porque você está fazendo errado. E não é isso, gente. A gente tem que entender que existe o corpo, a mente e o espiritual. Tudo aquilo que somatiza no nosso campo energético vai para o corpo. Então, nosso corpo é uma máquina, ele vai Sim. avisando. Sabe aquele negócio? Tem pessoas que antes de ter um infarto, elas têm vários sinaizinhos, que são Sinais. pequenos sinais no decorrer de anos, anos e anos até ela infartar. Então, se a pessoa já tem uma doença que está ali no seu campo físico, não é só a terapia integrativa que vai Não. resolver. É necessário, ela auxilia, é necessário que outros médicos estejam ali presentes para estar fazendo tratamento. Então eu sou muito contra quem fala assim, ai, eu não preciso de terapia, que só terapia. Não, gente, eu sou muito a favor de psicólogo. Eu Eu tenho amo. várias amigas psicólogas, aliás. Eu amo e vou te falar, o que eu mais falo no meu Instagram é sobre isso, porque muda muito a sua vida. Você procurar o psicólogo, você é igual você falou, é algo anterior que acontece que vai mexendo e você nem Sim, sabe o que é na psicanálise, né? Você nem sabe o que é, você sente aqueles desconforto, algo que tá te dando uma depressão ou uma queda de autoestima também, qualquer coisa. Você sente sim, alguma coisa diferente e você não procura ajuda, vai deixando, vai deixando, vai deixando. E esse que é o pior. Então procure terapia, qualquer uma terapia que é a melhor sim. coisa do mundo. Sabe aquelas pessoas que falam assim: meu casamento tá perfeito, minha vida é perfeita, Uhum. mas tem uma coisa na minha vida que não importa o que eu faça, não sai do lugar? É, não importa se a pessoa estuda, se ela faz isso, aquilo, outro, tem aquela coisinha que não sai do lugar. Gente, não precisa ter vários traumas para procurar psicólogo, não. Não, Talvez é aquilo que você não consegue mudar, é que você tá precisando ir para terapia. isso. E nem é porque você procurando que você é fraca. Eu acho que você é forte porque você está procurando Sim. realmente uma ajuda, né? Para ter coragem de procurar ajuda, tem que ter muita força. Tem Eu, que ter eu muita tenho hora que força. eu nem preciso, assim, eu falo, eu tô indo atrás, vou ligar, vou marcar um horário, porque eu acho que é necessário essa ajuda que a gente precisa mesmo. Uma questão, já que tá nessa parte psicológica, eu tenho borderline. Eu acho que eu nem comentei com você, Não. né? Tem 2 anos que tá totalmente estável, não tomo medicação, tá tudo lindo e Bom. maravilhoso. Mas quando eu descobri que eu tinha borderline, nunca fui contra pessoas procurar psicólogo, Aham. psiquiatra, nunca fui contra pessoas que têm alguma doença mental. Mas quando eu descobri que eu tinha borderline, eu fiquei de cama 3 meses, porque eu não aceitava ter borderline. E era uma coisa muito besta. Eu falava, eu não quero ser doida. Eu não vou ser Isso. doida. Porque se eu for no psiquiatra, eu vou ser doida. Se eu for na psicóloga, eu vou ser doida. Se eu tomar remédio, eu vou ser doida. Aí o médico veio conversar comigo. Verônica, então você não quer estar doente? Eu não.
Eu preferia ter, olha o nível, eu preferia ter um câncer Olha aí pra você do ver. que ter borderline, porque o câncer, eu ia explicar para as pessoas que eu teria um câncer, mesmo que fosse por beber, por fumar, que seria culpa minha, eu teria um câncer, mas seria culpa minha. Aí eu falava, mas e o borderline? Eu sou doida, como que eu vou explicar ele? Entendi. Falei, eu vou tomar remédio? O que o médico veio e falou, Verônica, quem tem diabetes toma remédio pro resto da vida. Quem tem pressão alta toma remédio pro resto da vida. Você ter borderline não muda quem você é. É só uma pequena parte, um fragmento de quem você é. E você aceitar quem você é, você se medicar, você se cuidar, você não está sendo fraca. Pelo Sim. contrário, você está sendo forte para você assumir uma coisa que te machuca e você cuidar, tratar e melhorar, você tem que ter uma força tremenda. É verdade. E eu ficava muito preocupada, porque é genético, então meus filhos poderiam ter, se meus filhos iam ter, como meus filhos iam me ver e tudo mais. Então eu passei por um processo muito grande de aceitação, de cuidado, de melhoria, até eu chegar à aceitação. Hoje, aonde eu vou, que vai falar de saúde mental, eu falo, eu tenho borderline. Principalmente, minhas amigas psicólogas, quando entram na minha vida, elas ficam doidinhas comigo. Elas falam, Verônica, você tem borderline, não toma medicação, gente, tá estabilizado. Conforme elas vão convivendo comigo, elas, não é que é? Não, e é engraçado porque a gente fala abertamente, porque tem muita gente que tem medo, tem vergonha, tem esse receio que você tinha, né? E agora é natural pra você, porque você aprendeu realmente o que é isso, né? Angelina Jolie tem borderline. Aí. E aquela mulher perfeita pra gente, Eu né? esqueci o nome daquela cantora que ela faleceu, mas foi por overdose, aquela do cabelo preto, gente. Amy House. Essa mesmo, não sei pronunciar o nome dela. Aquela mulher, assim, o que aconteceu não foi por conta em si do borderline, foi várias outras coisas em questão. Mas aquela mulher tinha uma voz espetacular, linda, inteligente. Então, uma doença mental, uma dificuldade, uma depressão não invalida quem você é. Sim. Só dá um temperinho a mais. Dá um temperinho a mais e quem tem que preocupar e procurar ajuda é você. Se você sabe que você tem o mais provável de fazer o mais rápido possível, procure ajuda, que a pessoa vai estar apta para te ajudar mesmo, né? Sim, e eu tenho vários contatos de profissionais muito bons. Aí, Quem que precisar, maravilha, tá vendo, especialistas. né? Na sua experiência como terapeuta, qual é a dor mais emocional mais comum hoje? Como terapeuta, eu acho que o que mais incomoda as mulheres que chegam para estar trabalhando é a parte de autoimagem, amor próprio, Muito isso, né? de como eu me vejo, como o outro me vê. Principalmente que eu trabalho mais com terapia que vai para o lado da tântrica, quando a mulher chega com a dor psicológica para mim é de que eu não me amo, eu não me acho bonita. Sabe aquela fantasia daquilo que a sociedade coloca em nossos olhos? De mulher perfeita? Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ter os seios grandes, eu tenho que ter a bunda grande, eu tenho que ter as pernas grandes, eu tenho que ter o cabelo perfeito, eu tenho que ter os lábios perfeitos. Eu tenho que estar dentro do padrão da sociedade. Sim. Porque elas se comparam com mulheres que são muito ricas, influencers, que tem 3, 4 babás e elas são mães solos, têm filhos, têm trabalho, têm casa. Então, até a gente conseguir mostrar o outro lado para essa mulher de que a beleza que está nela não é algo que dá para ser comprada, não é algo que dá para ser moldado, não é algo que dá para ser comparado, que ela vem bem mais além do externo, que começa no interno para o externo, e o principal é a aceitação, porque o que torna a mulher bonita não é a quantidade de curvas, mas sim a aceitação que ela tem da sua própria imagem. E isso vem desconstruindo, não é só pela sociedade, mas eu atendo mais mulheres que sofreu algum tipo de violência. Então, antes delas sofrerem essas violências, onde que os homens atacam? Seu cabelo, sua boca, sua celulite, suas estrias, a sua barriga.
depois de ter filhos. Alguns, principalmente a cor da pele. Eu atendi uma moça uma vez, já tem bem no comecinho, que eu fiquei muito chocada da forma que ela trouxe para mim. Ela era uma mulher preta, retinta, e ela, com 2 filhos, falou que não gostava dela, Olha, porque o marido dela tinha trocado ela por uma mulher branca. E ele falou pra ela e ele era negro também, que ela era encardida, que ela era suja, que ela era fedida e que o corpo dela não era igual o da mulher que ele tinha arrumado. Então ele ainda falou pra ela. Essa mulher entrou numa depressão muito, muito funda, aonde ela não conseguia ter relacionamento com outras pessoas. Ela veio fazendo terapia com um psicólogo uhum. e uma pessoa que era amiga minha indicou para terapia tântrica. E a gente foi fazendo um trabalho totalmente diferente com ela para ela aceitar quem ela era. Eu acho que a pessoa que mais me marcou foi ela, porque Entendi. ela perdeu sua identidade. Porque pior do que ter uma dificuldade de amor próprio é quando a mulher perde a sua identidade, perde a sua raiz, perde a sua força, a sua ancestralidade. E quando ela começou a voltar para si, eu acho que me marcou muito. Eu Ah, eu acho que é imagino, isso. porque você, como eu falo, é igual a pessoa tá no buraco, você tira ela lá de dentro mesmo, Sim. né? Então eu acho que a dor maior seria essa, a falta de amor próprio e que vem de desgastes de outros relacionamentos e de padrões, né, Isso. estéticos. Na sua visão, quem não se conhece, torna viver a vida de outra pessoa? Sim. Quando eu não me conheço, eu estou disposta a ser e fazer aquilo que os outros falam. Sim. O espelhamento. Vamos supor um exemplo de uma pessoa que é casada há muitos anos, num relacionamento bem tóxico. Sabe aquelas mulheres que só sai se o marido deixar? Sim. Só sai se o marido for? Só faz o que o marido faz? Aí elas terminam. Elas entram em total desespero, porque elas não sabem quem elas são, elas não sabem o que elas gostam, elas não sabem o que elas gostam de comer, porque ela fazia comida para Para agradar, agradar. ela não sabe como tá. E agora? O que eu faço? Eu morri? Eu não vou viver sem ele? Então, quando você não se conhece, você larga a sua essência, você perde totalmente a sua identidade. Totalmente. Então, uma coisa que eu falo muito, porque até em terapias de casal, antes de trazer para o casal, eu faço um individual. Antes de ser o outro, é você. Então, Sim. você se entende como ser, como essência, como raiz, como ancestralidade, que até dos protocolos que eu uso é o corpo ancestral em movimento, porque somos muitas. Então, antes da gente, tem muitos atrás da gente. Então, Sim. trazemos uma carga energética, uma carga ancestral muito grande. Então, todos precisam saber da onde vieram. Todos precisam saber qual é a sua base ali para você ter uma noção de quem você é. Sim. E quando você sabe quem você é, não importa o que te falam, não importa o que mostram. Você não importa para mais nada, porque você sabe, ou seja, falando bem ou falando mal, eu sei quem eu sou. Isso, eu também, eu fiquei muito tempo sem saber quem realmente eu era. Porque a gente nasce e passa algumas coisas. Eu não tive meu pai, ele faleceu, eu tinha 3 anos. Então, parece que eu precisava agradar o mundo para ser aceita. Não que seja assim, mas na cabeça da gente é assim, né? Então, eu fiquei bastante mal. Tudo eu tentava agradar todo mundo da melhor forma possível. E eu não estava sendo eu, não que eu seja ruim, é óbvio, né? Sim. Mas você começa a se moldar na vida das pessoas, você não é você mais. E aí eu fui, fiz terapia, fiz constelação familiar, que eu amo fazer. E eu me conheci. Aí os outros falam, nossa, mas quantos anos depois, que eu tenho uma filha de 18 anos, quanto tempo depois você foi se conhecer? Não, realmente. Se eu tivesse procurado essa ajuda antes,
tinha sido muito melhor, bem mais nova. Eu não estava sofrendo Sim. tanto isso tudo. Tem umas coisas que a gente fala, principalmente na parte terapêutica, que nunca é tarde e nunca Nunca. é cedo. Nunca é cedo. Porque tudo tem o seu momento certo. Sim. Você só vai conseguir ir para uma terapia específica, principalmente constelação, uma terapia específica quando você estiver preparado Para aquilo. para combater certas coisas. Isso. Uma criança que cresce sem o pai, sem a mãe ou sem amor, é uma criança que sempre procura a aceitação do outro. Aham. Ou seja, é involuntário, não é porque Sem ver. é porque quer puxar saco. Não, é involuntário dela, ela quer atenção, ela quer carinho, Isso. ela quer suprir aquilo que ela não teve. E vem da onde? Lá do subconsciente, Sim. que a gente faz involuntário. E quando uma pessoa narcisista, uma pessoa aproveitadora percebe isso, aí a gente vira jogo na mão da Na pessoa. mão das pessoas. Porque aí ele te dá uma migalha, você vai para agradar, aí ele corta. Então, quando a gente tem essa dependência, a gente fica refém do outro. Do outro, sim. É muito lindo terapia, é muito lindo constelação, mas tudo tem o seu momento Isso. de começar e de ser, porque tem o seu momento de compreensão. Isso. Porque se não fosse, vamos supor que você tentasse antes, mas ainda você não estivesse preparada para aceitar. Porque não é fácil, dói Sim. e dói muito. Só que assim, você enxerga uma pessoa, que você não era. E claro, muita gente fala assim, a Gi mudou. Não, eu voltei à essência que eu era. Eu só estava escondida, né? Eu falo muito isso, eu só estava escondida. E eu tô me amando do jeito que eu sou, porque eu não necessito. Claro que a gente tem que pessoas próximas, a gente tem que ajudar todo mundo, mas eu não paro para ajudar se eu não estiver bem. E claro, eu vou primeiro em mim, o que eu preciso, o que eu necessito para depois poder ajudar outra pessoa. É a teoria do copo. Eu só posso dar água pro vizinho se o meu copo estiver cheio. Se meu copo estiver vazio, não tem como eu te dar Não água. tem como, e é verdade, né? Não tem como mesmo. Muitas mulheres que hoje ajudam outras a se curar, um dia também precisaram sobreviver às próprias dores. Verônica, você já contou que teve uma infância marcada por agressões físicas e psicológicas. Em que momento essa dor deixou de ser só uma ferida e virou sua missão de ajudar outras mulheres através da terapia e do seu movimento, que a gente já vai falar agora mesmo? Ainda não é totalmente uma ferida fechada. Eu Porque, imagino. como a gente estava falando de terapia, são coisas que a gente vai ter que fazer um trabalho pro resto da vida e talvez nem assim seja totalmente fechado. Minha infância para adolescência foi repleta de agressões físicas, porque meu pai era usuário de droga, alcoólatra. Fui criada pela minha avó paterna, minha mãe biológica era mulher da vida, para não falar outra palavra que tem crianças presentes. E eu sofri muito. Por conta da profissão que a minha mãe biológica tinha, várias vezes eu era violentada por outras pessoas que vinham com essa frase: ah, se sua mãe é gostosa, se sua mãe faz, você faz melhor. Então vinha com passar a mão, algumas coisas a mais. Com 11 anos eu fui violentada mais ainda. Nossa. A minha avó só ficou sabendo de uma na minha infância, que ela quase meio que capou o homem. E a minha família falou que se eu falasse isso pra ela, ela seria presa, eu ficaria na rua porque não teria ninguém, e eu me fechei. Então, tudo que acontecia comigo, meu pai tentava me matar com 9 anos. Nossa. Com 9 anos, eu coloquei meu pai na cadeia, porque ele tentou me matar. Eu chamei a polícia demorou a chegar, e eu testemunhei contra meu pai. Ele saiu, eu tinha de 15 para 16 anos. Então não foi, mas quem me violentou sexualmente não foi ele, foi pessoas próximas da família. Então a minha infância sempre foi conturbada com muita coisa. Então eu tinha um sonho de fazer algo diferente, porque desde os meus 9 anos até os meus 12 anos, eu tentava autoextermínio. Nossa. Sabe aquela plantinha, gente, que comigo ninguém pode, que fala assim, que é veneno? Sim. Várias vezes eu fazia amassado e tomava. Então, assim, na minha infância eu tive muito isso, e quando eu não conseguia, eu pensava, eu quero ser diferente, eu não quero ser igual a minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai, e eu quero
ajudar outras pessoas. Eu sempre tive aquilo na minha cabeça. Eu não sabia o que que era, mas eu queria. Eu quero que crianças como eu não precisa passar isso dentro de casa calada, porque eu pedi ajuda na escola e todo mundo fingia que nada estava acontecendo. Então, na minha cabeça eu quero fazer algo para criança, eu quero fazer algo para adolescente. Aí eu comecei a crescer, pegar uns 13, 14 anos, minha avó tinha bar, eu via maridos traindo mulheres, espancando mulheres dentro do bar, todo mundo ficava parado olhando, e eu, catatal, gente, magrelinha, parecia a Olivia Palito, eu tinha até a apelido de Olivia Palito, eu intrometia na briga para não agredir mulher, então na minha cabeça eu fui crescendo com aquilo. Eu quero enfrentar. Eu fui agredida em lugares, como posso falar, de lei, né? Uhum. Por pessoas de autoridade, quando eu fui denunciar uma agressão, aonde pessoas próximas viu e fingiu que não viu. Então, na minha cabeça, eu queria fazer algo diferente daquilo que eu vivi. Eu queria usar a minha vida como experiência, mas eu me achava burra. Eu me achava burra, eu me achava feia, eu não me achava capaz. Eu fui acabar o ensino médio, eu já estava com 19 para 20 anos, porque eu não me achava capaz de acabar o ensino médio. Quando as pessoas me perguntavam, me pedia para eu ensinar a vender, ensinar a fazer alguma coisa, eu, não, gente, eu não dou conta de ensinar ninguém. Eu não tenho estudo, eu não tenho faculdade, porque para mim pessoa inteligente era que tinha Que tinha faculdade, né? faculdade. E eu ficava, não, isso não é para mim. Então tudo eu sempre me diminuía, porque eu cresci sendo diminuída. Porque o que que eu via? Filha de bandido, bandido é. Bandido é. Filha de peteu Aham. também é. Então o que eu via era isso. Então eu não acreditava em mim. E quando foi chegando o momento, sou mãe também de 3 filhos, e o meu mais velho é deficiente. Eu sempre tive que brigar para conseguir tratamento para o meu filho, fisioterapia, escola, e era briga, gente, porque eu não sabia fazer outra coisa. Eu não sabia os meios de ir. Então, eu brigava, eu chamava a polícia, eu gritava, eu gravava, eu gritava, eu gritava, mas Gemma, eu gritava. Aonde eu dei depressão pós-parto do meu segundo menino, dei outras depressões, porque eu brigava muito para ter tudo. Aí entrou outra coisa na minha cabeça, eu quero fazer alguma coisa para que outras mães não brigam. E eu sempre fui colocando coisas na minha cabeça do que eu queria. Aí o ano que vem eu faço. O ano que vem, porque conforme o tempo passava, me tornei mãe de 3 filhos, aí veio eu descobrir que eu tinha borderline. Falei, eu quero ajudar, eu sei que era o eu quero ajudar mulheres que também têm problemas igual eu. Aham. Gente, foi muitos traumas que eu, assim, vi no decorrer da vida. Então, por isso que minhas instituições, meus movimentos faz muita coisa, porque era tudo aquilo que eu queria trazer. E no decorrer de toda essa trajetória minha, no esse eu quero, eu quero, eu quero, tudo mudou com uma campanha. Meu filho foi internado e por 7 dias no carnaval e com erro médico por conta do carnaval, bem na época da campanha de vereadora. Gente, eu me candidatei, eu sinto até vergonha de falar isso, até quem votou em mim. Não que a minha pauta não era boa, mas eu não tinha preparo. Eu falei, época de eleição. Eu vou mostrar o que as pessoas com deficiência passam. Fui lá, me filiei num partido por site, me candidatei por site, caí de paraquedas no dia lá, anunciei tudo mais. Conforme eu fui vendo o que acontecia nas comunidades e principalmente com mulheres de comunidade. Se a gente acha que sofre preconceito, racismo, agressões física, psicológica e sexual, nas comunidades são pior. Porque se a Verdade. polícia não chega na cidade, no apartamento, vocês acham que chega Imagina na lá. comunidade? Então, vendo essas coisas, eu ficava, gente, eu vou fazer. Aí eu parei de me achar feia, porque todo mundo falava que eu era bonita, ou seja, eu procurava aprovação, né? Sim. Aí as pessoas começaram a elogiar a forma que eu falava. E vinha, Verônica, você é formada em quê? Aí batia vergonha. Eu em nada. Falei, quer ver que a pessoa vai falar que eu sou burra? Ela, nossa, mas você tem que fazer uma graduação porque você é muito inteligente, você tem potência de fala. Sim. E as pessoas iam elogiando. Foi uns 6 meses, pessoal, crescendo Aham. meu ego, aquele ego que eu nunca Que tive, nunca né? teve. Quando acabou a campanha, passou umas 2 semanas, eu falei, olha, eu já estava trabalhando ali com algumas coisas com mulheres. Já tinha feito curso de terapias, mas não me sentia preparada para Aham. trabalhar. Eu falei assim, agora chegou a hora. Porque agora
eu tenho certeza que eu dou conta. Isso, gente, fazendo terapia, viu? Muita terapia. Passar psiquiatra, psicólogo, bonitinho. Aí eu falei, agora chegou a hora. Até o meu psiquiatra perguntou se eu tinha certeza. Verônica, você tá bem agora, você estabilizou. Você tem certeza que você dá conta? Você O consegue. porquê que você quer fazer? Me dê um motivo para fazer que eu te dou total aval. Ele, você quer fazer pela forma que o outro vai te olhar? Eu falei, não. Sinceramente, eu quero ajudar crianças e adolescentes porque um dia eu quis que alguém me ajudasse. Eu quero ajudar mulheres porque um dia eu quis que alguém me ajudasse. Eu quero ajudar pessoas com deficiência, eu quero ajudar mães atípicas porque um dia eu quis que alguém me ajudasse. E esse dia nunca chegou. Nunca Você chega. sabe quem me tirou do buraco, junto ali com os médicos e tudo mais, e a minha espiritualidade, a minha fé, foi eu querer levantar e não, agora chega, porque eu tentei autoextermínio há 3 anos atrás, no dia 3 de março de 2023. E por um milagre eu sobrevivi. E naquele dia eu falei que eu ia fazer uma mudança total na minha vida, que eu não ia ser mais a vítima, que eu não ia aceitar ser a vítima, que tudo aquilo que eu quis fazer, então eu ia fazer. Não importava se os outros me achavam feia, sem educação, educada, burra, inteligente, mas eu iria fazer. E até o meu filho, eu comecei a fazer outras rotas para conseguir as coisas para eles. Foi aonde eu comecei a montar coletivo, o projeto da instituição, foi aonde eu comecei a estar mais dentro das comunidades, aonde eu fiquei mais dentro de instituições para aprender caminhos para ajudar mulheres, para ajudar mães, para ajudar pessoas com deficiência, e até hoje eu estou aprendendo. Você fala, você sabe muita coisa? Não sei nada, menino, que quanto mais eu faço, mais eu vejo que tem mais coisa para Mais aprender. coisa e mais coisas você vai aprender, não é o caminho, né? Sim, e isso hoje, todo mundo fala, mas você faz muita coisa, é cansativo, tem hora que dá vontade de andar e não olhar para trás. Fala, não vou fazer, mas é algo que me preenche. Você sabe qual é a minha maior alegria? É igual algumas mensagens que eu escuto. Não vou citar nomes, mas tem mulheres que me mandam mensagem. Nossa, Verônica, igual um mês atrás, minha filha tinha 3 meses que estava com o ouvido perfurado, sangrando, e eu tentava uma internação, não consegui. Numa ida num lugar aí, prefeitura, conversei com o gabinete, que foi muito importante, eles com uma ligação, eles conseguiram. Você conseguiu ajudar. Outra mãe chega em mim, nossa, Verônica, meu filho, já grande, tem doença rara e autismo. Ele tá querendo falar com você porque tá com saudade. Gente, a maioria dos meninos me chama de vereadora, eu só fui candidata. Ele, vereadora, como é que você tá? Que eles brincam que eu sou vereadora sem mandato. Então, ver essas mulheres falar assim, até a mãe desse menino, ela virou pra mim e falou assim, sabe, amiga, de uns 2 anos pra cá eu mudei. Antes eu não brigava pra conseguir as coisas do meu filho, eu chorava. E de tanto eu ficar do seu lado, eu comecei a ver aonde eu posso falar, aonde eu posso brigar, aonde eu posso ir. Sim. E sabe aquele negócio que dá uma esquentadinha no coração? Porque eu lembro da outra Verônica lá atrás. Nossa, se eu tivesse tido isso antes, eu tinha feito diferente. Então quer dizer que eu tô fazendo diferente agora. Não fizeram pra mim, mas eu tenho a oportunidade de fazer pra alguém. Então trabalhar com mulheres, trabalhar com pessoas com deficiência, pra mim é lindo. E hoje eu tô no... gente, eu vou ter que falar que ontem eu tomei posse da cadeira no Conselho Municipal de Mulheres e a minha cadeira pela SUS, viu? É de mães atípicas e pessoas com deficiência. Parabéns, que Então, maravilha. Além de estar no Conselho da Mulher, é uma cadeira que para mim é muito importante, porque muitas mães atípicas, quem é mãe atípica sabe, a gente é calada, porque quando a gente briga, a gente é louca, quando a gente tenta as coisas é mimimi, quando a gente fala alguma coisa é exagero. Então isso é um ganho muito importante pra gente. É muito grande. Tão Igual, gostoso. e por tudo que você passou, a força que você teve para chegar aqui e tá ajudando as pessoas, mudando a cabeça dela na questão de ajudar, de ajudar a caminhar, porque isso que é o importante. E você se sente especial por isso, porque você conseguiu se ajudar e ajudar o próximo, né? Sim. E com coisas importantes realmente na vida deles.
e sem romantizar. Porque tudo é difícil. Quando eu falo da minha história, as pessoas que, você gosta de se vitimizar. Eu falei, eu não me vitimizo, você sabe o que que é? As pessoas estão acostumadas a romantizar o ser mãe. Sim. Que ser mãe é lindo, que ser mãe é bom, que ser mãe é maravilhoso, que não tem defeito, Eu é falo bom. muito Eu isso. acho melhor ser pai, mas tudo bem. Não posso ser pai, então vou Né? ser mãe, né? Tem que ser mãe. Aí a gente ainda tem que escutar, mas ser mãe atípica é melhor ainda. Olha que absurdo, Porque gente. mãe atípica, o filho é pro resto da vida seu. Falei, gente, Olha que eu tô absurdo. doida com meus filhos aí, tá de prova, que cresça, estuda, faça faculdade, se não quiser casar, mas saia de casa, vai fazer um vai intercâmbio, viver vai sua viajar. vida, né? Meus filhos não é pra mim, eu quero que os meus filhos tenham aquilo que eu não tive. Eu quero que os meus filhos formem, que meus filhos sejam felizes, que meus filhos, sei lá, façam esporte, seja advogado, seja doutor, seja jogador, seja o que eles quiserem. Então, assim, eu não romantizo ser mãe Eu e também não. muito menos ser mãe atípica, porque ser mãe atípica num país, numa cidade, mais Uberlândia, que fala que é a cidade mais inclusiva, mas está de longe ser a maior, mais inclusiva, que a gente ainda tem que brigar por educação, por saúde, por transporte, por acessibilidade, não é fácil ser mãe atípica. E você tem que saber todos os órgãos onde ir, como fazer. Gente, a gente tem hora que esquece até o nome da gente. Imagina saber o nome dos órgãos. Não, imagino, igual você falando, não é fácil ser mãe. Tanto atípico ou não, porque eu sou mãe, eu sei o quão é difícil, que eu não tenho vontade de ter mais filhos, porque a responsabilidade da vida não é só enquanto tá criança, o neném, ou tá amamentando, da vida inteira é a mãe. Tá, alguns pais ajudam, mas é muito difícil. Que é um percentual muito pequeno. É muito pequeno. E outra coisa, a questão de ser atípico, pior ainda, porque a gente precisa não da ajuda só da mãe, que tem que fazer tudo. É de tudo, a cidade, as calçadas, tudo a gente necessita e não tem essa ajuda, né? Então é mais difícil ainda, realmente. Você sabe uma coisa que... Assim, tem muita coisa, na verdade, que eu escuto sendo mãe atípica, que tem hora que eu falo, meu Deus, se eu não fosse mãe de santo, se eu não fosse militante, se eu não quisesse uma evolução espiritual, eu ia responder de outra forma. Eu sei como que é. Mas muitas mães atípicas, muitas mesmo, são mães solos. Eu não sou mãe solo, mas eu acho que todas minhas amigas que são mãe atípica, acho que só uma que não é mãe solo, a gente tem uma piada, que na verdade não é engraçada, que quando o pai descobre a deficiência do filho, ou seja, a deficiência entra pela porta, o pai sai pela janela. E é verdade. E ele tem outro relacionamento, não visita, não pega para passar uns dias, mal paga pensão, a maioria não paga. A maioria não paga. Por mais que eles falem que Brasil dá cadeia para quem não paga pensão, não é um fato, principalmente quando a pessoa tem deficiência, que a deficiência é pro resto da vida, não é só até os 18 anos. Então, assim, a gente escuta, mas você não recebe o LOAS, que é o BPC, é o auxílio de assistência. O LOAS é um salário mínimo para pagar água, energia, internet. Mas internet é luxo. Não. Internet não é luxo. Porque pessoa com deficiência também vê desenho, também pode estudar, também pode ler, também pode escutar música. A mãe também tem todo o direito disso. Sim. Fora isso, vamos colocar lá remédio, fralda, comida. Mas que hora que essa mãe vai trabalhar? Aí sempre as pessoas têm resposta para tudo. Mas só que tem escola. Se for meio período, ela tem da 1 às 5. Quem contrata? Mas não, lembrando, não vai contratar uma, porque tem que deixar na escola 1, vai chegar no serviço 1h30, se sai às 5, ela tem que estar lá umas 15 para 5. Mas tem van de porta a porta. A van de porta a porta pega 1 hora antes e 1 hora depois. Se a escola é 1 hora, a van passa meio-dia. Aí você põe a criança, o adolescente, o adulto ali na van e fica parado na porta da escola 1 hora. Na hora de ir embora, se a escola, o menino sai 5 horas, a van pode passar até às 6. Fora as voltinhas que fica dando. Mas agora tem escola de período integral. Aí vamos lá, a mesma coisa da van. 7, então você vai sair de casa às 6 horas da manhã, chega lá às 7, chega no serviço às 7h30, no caso meu filho sai 4 horas da escola. Então 4 horas eu já tenho que estar na porta da minha casa, porque a van passa de 4 até às 5 para deixar ele. Eu não posso
Ah, mas então você vai ter das 8 até as 3h30 para trabalhar e nas férias. Vocês sabem quanto que é É um cuidador difícil. para olhar? Um cuidador hoje, de carteira assinada, só o salário, R$ 3.000, fora encargos com carteira e tudo mais. Sim, Então as pessoas têm que ter mais consciência de classe, de educação, de muita de coisa, tudo. né? Aí você vai lá, ah, mas o SUS da fisioterapia. O SUS da fisioterapia para quem tem chance de melhora. A partir do momento que você não tem chance de melhora, que é a reabilitação, eles não dão fisioterapia de manutenção. Entendi. TO é algo que nem quem tá ali no comecinho tá tendo. Hidroterapia é luxo. Ecoterapia é sonho. É sonho. Tem um lugar aqui que faz ecoterapia que é um lugar maravilhoso, certo? Mas infelizmente eles não têm estrutura para ter muita gente ali. Aham. Então é fila de espera. Aí tem a ZOSC, que é o terceiro setor que atende essas pessoas com deficiência. Precisa ser de forma rotativa para atender todo mundo. Então a criança, adolescente ou adulto faz tratamento 4 ou 6 meses, recebe alta, depois demora 2 anos para voltar. Daqui 2 anos, aquilo que ela conseguiu aqui, ela já perdeu. Ou seja, não tem fisioterapia. Ah, mas tem pediatra, tem um neuro. Meu filho tem 4 anos esperando um neurologista e precisa trocar de remédio. Então, Difícil. assim, a cada coisa que a pessoa fala, você fala uma coisa. Aí você sabe o que que é sala? Ah, mas você também gosta de reclamar. Sim, eu entendo, eu sei bem como que é. Mas sabe o que que eu falo muito? As pessoas só enxergam quando elas passam. Uhum. Enquanto elas não passam, tudo tá maravilhoso, tudo você, ai, vitimista, É você faz mimimi. isso, é aquilo. Nossa, mas tudo precisa de ajuda, mas é porque você não está na pele da outra pessoa. Uma coisa básica, um conselho para vocês. Quando vocês forem andar na calçada, eu quero que vocês imaginem ou empurrando uma cadeira ou vocês sendo deficiente visual. Com a bengalinha ali bonitinha. Vocês acham calçada torta, calçada esburacada ou quando não existe calçada? Imagina você subir a cadeira, descer a cadeira. Aí você sobe a cadeira, desce a cadeira. Anda mais ou menos 2 km, 3 km no sol quente, empurrando a cadeira e com as calçadas tortas. Vocês imaginam que uma mãe que leva de a pé, volta de a pé da escola, levando o filho. Aí tem fisioterapia, tem as outras coisas. Em média, ela deve andar ali de 5 a 12 quilômetros por dia Por empurrando uma dia. cadeira. Sem lembrar quando a pessoa é adulto ou idoso, que é mais pesada ainda. Uhum. A cadeira, o SUS faz a troca de 2 em 2 anos, que o ponto de troca é na ACD, não é a ACD que dá as cadeiras, o município. Mas as cadeiras, elas não aguentam 2 anos. Por quê? Ah, é porque as pessoas não cuidam? Não. Calçada, gente. A gente vai atravessar, tem lugar que não tem lugar para atravessar a rua. A gente tem que atravessar naquele. É trieiro, né? Não é Aham. trieiro. Canteiro. Tem Canteiro. que pular canteiro. Aí a calçada é ruim. Aí você vai pra rua esburacado, o povo buzina, te xinga. Então não é mimimi. Vamos fazer aquela brincadeira de empatia. Um dia ali só no seu mês, faz a brincadeira de como se estivesse empurrando, porque aí a gente começa a perceber a conscientização Isso. de que não é fácil ser deficiente numa cidade que não é feito para deficiente. Você já viu aquele comercial que são várias pessoas na cadeira de roda e só umas 3 pessoas andando? É um comercial ao contrário. E se a cidade fosse feita só para cadeirante e você que anda fosse o anormal? Anormal. A altura da mesa caberia você com a sua cadeira de sentar normal, porque ela seria do tamanho da cadeira de Verdade. roda? Para quem é anão, muitas pessoas têm ananismo, Sim. mas só que não tem um lugar mais alto para ela sentar. Então, infelizmente, ainda não estamos preparados com a estrutura que é necessário para todas as pessoas com Com deficiência. deficiência. E qualquer outro tipo de deficiência, né? Todas, Sim. todas. Você é terapeuta tântrica, né? E é muito tabu falar sobre isso. O que as pessoas entendem errado sobre a terapia tântrica? Olha, terapia tântrica e massagem tântrica. Um assunto que eu gosto muito de falar, principalmente numa roda onde as pessoas é cheia de tabu. Sim, que a maioria são, né? A terapia tântrica é muito diferente da massagem tântrica que se vende no Google. Uhum. Porque se você for dar um Google aí e procurar terapia tântrica, vai aparecer
Massagem 250. Finalização com boca, Aham. 100. Finalização sentando, mais 100. Sim. Finalização, sei lá, quantas posições que tu usa. Invenções, né? É, mas isso não é terapia tântrica, gente. Isso é outra área, é outra profissão, vamos Outra colocar profissão. assim. Aí tem a outra terapia tântrica que vende na internet. Por isso que eu tô trazendo essa Aham, parte eu para te vocês entenderem da entendo. onde vem o tabu. Tem uma parte que eles vendem na internet. Como fazer um homem gozar em 5 minutos. Ah, eu já vi isso. Como você vai seduzir o homem com um olhar? Como você faz? Já reparou que tudo é para comercializar o corpo da mulher? Assim. Nada é sobre o que realmente é. A Tantra vem lá do hinduísmo. Ela não é algo aqui da mercadoria corporal. Do hinduísmo é energia, é dança, é movimento, é conexão, é energia, é yoga. Tem outras coisas. Tem massagem? Tem a massagem, mas não de conotação sexual. Sexual, porque a maioria acha que é, né? Sim, não, tem pessoas. Eu tenho uma peneira tão grande que eu primeiro atendo por ligação a pessoa que quer fazer atendimento comigo, mando ficha de anamnésia, depois eu marco um horário pra gente conversar pessoalmente para depois o atendimento acontecer. Eu vou, Verônica, mas você tem um critério muito grande para atender? Ah, não é um critério, é porque eu sei que a maioria das pessoas que procura não procura com o propósito que é. A terapia tântrica é energia vital. A terapia tântrica é reconexão com a sua própria essência. Sim. A terapia tântrica é trazer você para você. Sabe, igual você estava falando, eu tinha algo que me tampava e agora Sim. eu me encontrei. A terapia tântrica é sobre isso. Então vai te ensinar como liberar traumas no seu corpo. Vai te ensinar a como se conectar com a sua energia sexual e vital. Então a terapia, ela ajuda pessoas que têm disfunção sexual no ponto de não ter mais prazer e quem tem muito prazer. Porque ele dá uma diminuída, porque a gente ensina com outras ferramentas. Se você não está tendo mais vontade, tem alguma coisa errada, porque é algo necessário para o nosso corpo. Nós somos seres fisiológicos, nós somos seres que têm ali um atrito gostoso. É verdade. Se você está tendo demais, também está errado, porque algo está em desequilíbrio. Vamos procurar o que está faltando ou o que está sobrando. Ai, eu não consigo dançar mais. Eu dançava muito, não consigo dançar. Tem muito a ver com o tântrico, porque a região do quadril é onde a gente libera todas as emoções. Entendi. Então, seja mulher ou seja homem, pensa, é só mulher que vai rebolar? Não, homem também rebola. E é muito bom o homem que rebola, gente, deixando bem aqui, marcado. Então, a terapia tântrica é para trazer a essência novamente para o corpo da pessoa, para trazer a conexão que te traz para si, para trazer a força que faltava. E fora que energia vital é energia de movimento. Quem não tem a energia sexual regulada não consegue trazer movimento financeiro, movimento de crescimento para a vida. Nossa, essa parte eu não sabia. Olha, eu acho que eu já vou procurar essa massagem, pelo amor de Deus. Porque é a energia do movimento. Qualquer lugar que você for pesquisar energia vital é energia do movimento. Então, por isso que eu digo, não é a conotação sexual. Né? Você tá procurando massagem tântrica para outras coisas, vai ter que procurar as outras profissionais. Não, e eu vou falar assim, lá, né, no meu Instagram, eu vou procurar a Verônica, massagem tântrica, e as pessoas, epa, que a gente não sabe nem o que realmente eu vou procurar. Olha para vocês verem. Você sabia que as pessoas que me seguem geralmente não atendem comigo? Quem são atendidos comigo não me segue. Porque tem medo do que o outro vai pensar. Entendi. Olha, quando vai marcar a terapia tântrica, o que eu escuto, Verônica? Ninguém assim vai ficar olhando, eu entrando. Olha. Se eu sair, eu falei, gente, não preocupa. Eu faço spa dos pés, escaldapés, acupuntura, reiki. Qual atendimento que você quer que eu coloque aqui que você tá fazendo? Não, e tanto você falar. Tanto que a gente é bobo, porque tantas coisas que você atende e a pessoa vai pensar logo naquilo, sim, né? Olha pra você. E já aconteceu gente de vir
por outras terapias querendo saber da terapia tântrica. Gente, é porque assim, como eu disse aqui pra Gi, eu faço muita coisa e eu tenho uma preguiça de rede social. Não tenho uma preguiça de rede social. Quando eu tomar um tipinho de gente, eu vou trazer material pra rede social que eu É fui bom cobrada. você explicar muito isso, porque Sim. pode ser que muitas pessoas estão procurando isso e nem sabem o que é, porque tá pensando que é essa E parte outra, também. sabia que terapia tântrica dá pra fazer online? Olha aí, Pra eu nem você ver que não sabia. tem Nada a conotação ver, né? sexual, Nada porque a a terapia ver. tântrica você pode fazer online. Eu passo atividades para a pessoa fazer em casa. Olha, Então não vai ser aquela terapia, eu vou só e né? Nada pronto. a ver. Vai trazer outras questões e você tem que fazer um acompanhamento ali em casa, uns deverzinhos, que senão não adianta. E o que você diria para as pessoas, mulheres que têm vergonha do próprio corpo? Gente, é uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu acho que nós devemos encarar as nossas cores, as nossas formas, o nosso ser. Ele vai muito mais além do que corpo. Ele vai muito mais além do que casca. Se você tá bem internamente, se você tá bem consigo mesmo, você é a mulher mais linda do mundo. Não importa se você está com roupa, sem roupa, com cabelo, sem cabelo, descabelada, você é linda. O que faz você ser linda é a forma que você se sente, é o ambiente que você é acolhida, Sim. é as pessoas que estão à sua volta. Se você se preocupa mais com o que os outros estão vendo externamente, como é o seu corpo, a questão não é a beleza externa, a questão é aquilo que está faltando no interno. Porque não existe corpo perfeito. Não existe, igual eu ouço muito, eu não gosto de celulite. Quem não tem celulite é homem. Né? Tá? A genética do homem não tem celulite. Então, se um homem falasse, nossa, eu não gostei da sua celulite, fala, procure outro homem. É estria. Estrias são as nossas histórias. Eu tenho estria na minha bunda. Também tem. São histórias da minha vida, das minhas gestações, Né? dos tapas que eu levei na bunda. Então, a gente tem que aprender a gostar da gente como a gente é, porque é isso que nos faz única. Repara um pouquinho, não estou criticando, porque também se eu tivesse um dinheirinho aqui, a gente sempre mudaria, É né? óbvio, né? Mas repara uma coisa que está acontecendo na nossa sociedade. Todo mundo com a mesma boca, com o mesmo Tudo peito, com o igual. mesmo cabelo, com as mesmas pernas. Isso perde a beleza. Eu acho muito lindo agir com a essência dela, com a pele dela, com a cor dela, com o cabelo dela, com o olhar dela, com a essência dela. Porque essa essência que traz no seu corpo é aquilo que vem do externo. É verdade. É a sua essência interna para externo. Então, um corpo sem vida é só um cadáver. Então, o que Verdade. deixa belo mesmo não é o externo. Então, eu não gosto de falar de formas, porque eu acho todas as formas bonitas. Gente, eu sou terapeuta tântrica, vamos lá começar por aí, né? Então, atendo homem, mulher, gay, lésbica, trans, todos, de todos os corpos, de todas as cores, e para mim todo mundo tem a sua beleza, porque é a sua forma de ser, em Sim. essência. Por isso que nós somos separados, né? Diferentes. Graças a né? Deus. Porque senão é difícil. Tá difícil mesmo esse mundo, tudo muito julgamento, tem que ser assim para ser linda. Tem que ser aquilo. É um absurdo isso, né? Ser mãe atípica muda tudo. Como isso transformou a sua vida? Demorou eu aceitar. Não a deficiência do meu filho, mas o que fez eu demorar a aceitar foi o porquê. Porque na minha cabeça eu ficava, o porquê que o meu filho é deficiente se eu não usei droga, eu não bebi, eu não fiz nada. Eu procurei em religiões, eu procurei em médicos, procurei diversas formas. O que eu escutava, é porque se Deus não dá uma cruz que você não dá conta de carregar. Gente, eu ficava, gente, mas meu filho não é uma cruz. Eu não gostei da resposta. Aham. É porque você pecou em outras vidas, ou porque seu filho era pecador. Então, não é que eu não aceitava ele ser deficiente, eu não aceitava, eu não tenho um motivo Para aquilo. para ele ser deficiente. Meu filho, desde ali dos 3, 4 anos, ele adorava futebol. Ele começou a falar com 5 anos, ele sabia nome de jogador de futebol e de tênis. Tinha hora que ele falava uns nomes dos jogadores de tênis, que eu...
Aí ele ia, que ele falava meio enroladinho, ele falava que era jogador de tênis. E conforme ele foi crescendo, eu via que ele queria jogar, que ele queria brincar, eu comecei a me entristecer. Porque eu falava, não importa o quanto eu tento ser boa, eu nunca vou ser boa o suficiente, porque eu não tenho dinheiro suficiente para pagar qualquer tratamento. Porque aí eu pesquisava, tinha tratamento nos Estados Unidos, no Canadá, de Sim. milhões e tudo mais. E eu me culpava, porque eu queria que ele brincasse, eu queria que ele dançasse, eu queria que ele fizesse tudo que ele queria. Então, o que que eu comecei a fazer? Falei, já que eu não posso fazer diferente porque eu não tenho condições financeiras, eu vou ser a mãe que eu posso ser pro filho que eu tenho. Então, quando eu aceitei que não tinha outra forma, eu trouxe uma nova forma de pensar. Então, o Paulo Henrique, eu pegava ele na sua cadeira, ia jogar bola com meus primos, rodando a cadeira, Olha. gente, pra bater a bola. Aí meu filho um dia falou que queria andar de skate. Ele tem paralisia cerebral tetraplégica, então ele mexe os membros, mas não tem controle. Comprei uns skates com meus primos, fui tentar pôr esse menino em cima, o trem não dava. Ai, gente. Falei, gente, o que eu vou fazer pra esse menino andar de skate? Gente, por meu álibi, na época eu era nova, tá? A cadeira do meu filho é aquelas mais estruturada, porque Aham. como é paralisia. Então, ferrinho aqui, aí vai. E tem um ferrinho atrás que junta as rodinhas. Eu pegava na rua, na descida, Olha aí. colocava o pé no ferro, o outro pé eu dava impulso, segurava na parte da onde ele põe os braços e falava pra ele, nós estamos andando de skate. Ai, que Ele gracinha. achava massa demais. Nós quase levou vários tombos. Eu imagino. Porque as ruas esburacadas, a roda da frente é menor, a roda entrava nos buracos, o trem começava a dar cavalo de pau, eu custava segurar essa cadeira. Pra ele era a melhor coisa que tinha. Ele chegava lá em casa conversando com a minha avó. Vó, eu andei de skate. Minha mãe não acredita, Verônica, o que você fez? Nós ia pro parquinho, ele queria escalar aquele brinquedo que tem na praça. E eu morro de medo de altura. Lembro de falar, antes eu não tinha, quando era novinha. Ah, você quer escalar, meu filho? Tá bom. Pegava ele no colo com o braço só, subia, escalava, sentava ele lá em cima, sentava com ele, descia do outro lado. Quero escorregador, punha no escorregador. Quero dançar, até hoje. Se a gente vai, meu filho é do 18 anos, gosta de modão. Eu não gosto de modão, gente. Ai, que gracinha. Ele deve ter uns 80 anos. Porque ele gosta do modão, do modão, do modão. Aqui assim, Aham. ele cantava, ele gosta muito de dançar. Então, o que eu fazia? Ia dançar com ele. Tinha lugares, barzinhos que eu começava a dançar com ele na cadeira. Eu via que alguns achavam bonito, pedia pra dançar, enquanto outros, ai, tá querendo chamar atenção. Gente, eu sou, não parece, mas eu sou uma pessoa tímida. Mas quando eu estou com meu filho, eu perco totalmente minha timidez. Porque bom, né? eu sou as pernas dele. Aham. Eu sou a pessoa que pode levar ele naquilo que ele quer. Então, eu já briguei em parque de diversão que não queria deixar ele brincar no carrinho de bate-bate. Eu falei, ele vai sim, me dá um motivo pra não ir. Então, o que o meu filho quis fazer, ele fez. E até hoje, eu desfilo na escola de samba do Unidos de Chatão. Eu vi, que chique. Gente, me falaram que eu sou a mãe de santo mais contraditória. Meu filho era louco pra dançar em escola de samba. E eu ficava, gente, escola de samba tem que ter corpão. Sua mãe não tem corpão, como é que eu vou entrar lá, né? O ano passado, a gente desfilou a primeira vez na ala. Olha. Aí o pessoal falou, Verônica, você vai no carro. O ano passado foi primeiro ano que meu filho vai na escola de samba. Eu vou levar pessoa com fibromialgia, tendinite, bursite, sabendo que eu não dou conta mais de cuidar. Hoje quem cuida dele é meu marido, que eu não dou conta de dar banho, não dou conta de empurrar. Meu marido, Verônica, você não vai dar conta? Eu falei, vou. O filho é meu. Ele, mas eu vou levar. Eu falei, o filho é meu. Quem sempre levou meu filho nas primeiras vezes nos lugares foi eu. E vai ser eu. Eu dei birra. Levei esse menino. Gente, o ensaio não, a fantasia era de Xangô. Então tinha uma machadinha que eu tinha que rodar, a machadinha dele que eu tinha que mexer, o chapéu dele que eu tinha que arrumar, empurrar a cadeira, sambar e rodar a cadeira dele. E conseguiu tudo. Mas eu não fui no desfile das campeãs, que eu fiquei quase uma semana de casa. Mas eu imagino, é cansativo. Mas ele achou o máximo. Ele, mãe, eu desfilei, eu dancei tanto que eu cansei. Eu olhava pra esse menino e falava, filho de égua. Cansou, né? E eu com as mãozinhas até duras. Esse ano eu já falei pra ele, ó, como eu te levei a primeira vez, agora deixa seu pai te levar, porque eu não dou conta mesmo. Não dá conta mesmo. Eu fui no carro e ele foi com o pai dele.
Briguei com o pai dele o tempo todo. Falei, meu filho gosta de emoção. Eu tava vendo uns vídeos lá, ele empurrando a cadeira, o menino deixa de ser. Falei, não, Devagarzinho. gente, se vocês verem eu dançando com meu filho, é pirueta, é cavalo de Ai, que pau, é vira pra um maravilha. lado, é vira pro outro, é gira, eu deito no colo dele, eu Tá deito na mostrando cadeira a vida dele. realmente como é, né? Porque eu acho que deficiência é algo que tem uma limitação. A pessoa tem uma limitação. Essa limitação Sim. não impede que ela seja feliz. Então, ser mãe atípica para mim, a minha maior dificuldade não é aceitar meu filho, não é proporcionar momentos de alegria para o meu filho. Para mim, a minha maior dificuldade de ser mãe atípica é aquela luta contra a maré que eu te falei. É eu sempre ter que brigar, é sempre eu ter que falar e parece que nada muda. A gente pede terapia, não tem. Eu sou fisioterapeuta do meu filho, eu tenho até aparelho de eletroestimulação. Nossa. A gente pede uma coisa de um lado, não tem. A gente pede um transporte, não tem. Se a gente anda de ônibus, é falta de educação. Então é como se a gente tivesse que pedir esmola para viver. Sim. A pessoa falar que você tem que pedir para subir numa calçada, se quiser passar, você tem que pedir. Nós temos estatutos de pessoa deficiente, o estatuto da pessoa com deficiência, e não é respeitada. Então, essa para mim é a minha maior dor de ser mãe. Imagino. Não é nem o dificuldade do dia a dia, mas dia a dia que eu falo em casa, da comida, da banho, que hoje é meu marido que faz, tem uns 3 anos que meu marido que toma conta, depois que piorou os meus braços, mas eu amo quando ele sorri. Ah, eu imagino, deve ser maravilhoso. Quando ele era pequeno, eu dei uma depressão muito funda, porque eu achei que eu nunca ia conseguir fazer ele ser feliz. E você tá fazendo o possível para isso, né? Sei que é difícil, é muito difícil, mas você tá fazendo tudo que você pode para mostrar a felicidade para ele, né? Isso é ser mãe de verdade, né? Dentro das nossas condições. Condições, porque são poucas, né? Muito poucas. Ser mãe já é desafiador, mas a mãe atípica muitas vezes precisa lutar não só pelo filho, mas pela compreensão da sociedade. Verônica, qual foi o momento em que você percebeu que sua maternidade também seria uma luta por inclusão e entendimento? Eu acho que até hoje eu passo por isso. Mas a primeira vez que minha ficha caiu foi com 3 anos. Quando meu filho tinha 3 anos, a primeira vez que ele foi sentar numa cadeira de roda. Eu achava que com algum milagre eu ia fazer ele andar. Que o médico tinha errado, que todo mundo tinha errado, que alguma coisa ia acontecer. Quando ele fez 3 anos, eu percebi que era o que era. Então eu tive que pegar a primeira cadeira de roda dele. E quando a gente foi entrar no ônibus, eu, meu marido e meu filho, eu vi 2 moças. Moças deviam ter uns 20 e poucos anos, mais ou menos. Elas rindo, apontando, rindo e debochando. Meu filho tem 18, então isso tem 15 anos. E isso me magoou profundamente. Eu olhava, sabe quando você segura o choro? Isso foi me incomodando. Uns 10 minutos no ônibus, elas cutucava, apontava, ria. Cutucava, apontava e ria. Até que eu virei e falei assim, perderam alguma coisa? Tá, o que tá engraçado para eu sorrir também? Talvez alguma piada que eu saiba contar. Aí uma riu baixinho, porque é difícil a gente ver essas coisas. Menina, Nossa, a hora que falou, é difícil ver essas coisas, eu quis coisa. Pensa bem na sua resposta de agora pra frente. Quis coisa. E fiquei olhando, a menina desceu. As 2 desceram. E meu marido, o que é isso? Não precisava eu não. Se tem uma coisa que eu nunca vou aceitar, é que ninguém aponte pro meu filho e ria. Porque ele não é palhaço, né? ele não é um bicho no zoológico, ele é uma pessoa. Então, a partir do momento que ele pegou a cadeira de roda, eu percebi que não seria fácil. Porque aí começou, não era na época dos cobradores ainda, que já era difícil naquela época, agora você imagina agora. Agora pior. Que cobrador falava que o elevador estava estragado, mesmo a gente sabendo que ônibus não pode sair da garagem com nada estragado. Já que é um cadeirante por ônibus, é raríssimo os ônibus que são 2.
No terminal central, a gente dava sinal para entrar, eles esperavam encher, aí a hora que enchia ali o ônibus, não, o ônibus tá cheio. Sabe o que eu fazia? Se o ônibus sair, eu chamo a polícia. É um cadeirante por ônibus. Você esperou o ônibus encher para falar que não cabia, você não desceu o elevador antes que você não quis. Então agora você tem duas opções. Você segue, eu vou chamar a polícia, que eu já anotei tudo do ônibus, ou você vai pôr alguém para descer para ele entrar. Eu escutava os outros me xingando dentro do ônibus, motorista me xingava, cobrador me xingava. Sabe o que eu fazia? Eu e meu menino começava a cantar, porque na época ele era novinho, não sabia o que estava acontecendo. Eu e ele começava a cantar dentro do ônibus. Aí o povo ainda é debochada. Sou debochada mesmo. Irônica, sarcástica, sou o que o outro quiser ser. Pra ele, pra mim, eu sei quem eu sou. Depois dos ônibus, começou a escola. Meu filho deve ter estudado mais ou menos umas 25 escolas. Nossa. Teve época de eu ter que trocar ele 3 vezes ao ano de escola. Porque aonde tinha lugar para trocar, ele não ficava na sala de aula, ficava passeando. Aonde tinha lugar para ficar na sala de aula, não tinha trocador, não tinha o apoio para fazer a troca, não tinha nenhuma estrutura. Aí a gente ia e trocava de escola. Ia na Secretaria de Educação, é o que tem. Aí começou a parte da saúde. Ia na fisioterapia de um, ia na terapia com outro, e a gente perguntando, nunca conseguia as terapias que precisava. Então, começou com 3 anos, mas foi piorando. Brinquedo, se fosse parque, alguma coisa do tipo, era a mesma coisa. Aquela cara de nojo. Não, seu filho não cabe naquele brinquedo. Mas sabe aquela carinha? Sei. Eu não cabe porque não dá o tamanho. Aí eu olhava, tava saindo uma criança menor. Você tem fita no olho? Você mediu com os olhos? É difícil. Então vamos medir aí, porque se aquela criança entrou, ele também vai entrar. Então, assim, é uma briga constante que começou aos 3 anos, mas até hoje eu tenho. Porque ele é deficiente por erro médico. Nossa. Piorar ainda, né? Você Então, assim, aquilo que as pessoas falam, ai, toda manhã típica, estressadinha, não, a gente não é estressadinha. É porque a gente já tá acostumado com uma sociedade que tira a visibilidade e a cidadania de qualquer pessoa com deficiência e familiares atípicos. Quando você tem um filho atípico, os convites para a festa param de chegar. É verdade. As amizades somem, a família some, todo mundo ama. É o nenenzinho da titia. A prima gosta, mas nunca ninguém está presente. Então a gente vê diariamente em várias partes da vida aonde vem o preconceito, aonde vem a dor, aonde vem a dificuldade do começo. E infelizmente, eu acho que até o fim da vida dele a gente ainda vai ver isso. E o que a sociedade precisa aprender na maternidade atípica? Eu acho que a gente precisa muito de conscientização, muito de informação. E esses canais de informação, eu acho que tem que vir do município, do estado, do federal, em escolas, instituições, em empresas, conscientizando o que é acessibilidade. Muitas pessoas acham que acessibilidade é uma rampa. Se tem rampa, é acessível. Ah, mas se tem um banheiro que tem uns ferrinhos ali, é acessível. Pessoas com deficiência que é cadeirante usa fralda. No seu espaço tem um local para fazer a troca de fralda? Além da rampa, você tem uma mesa que encaixa a cadeira de roda? Se for um anão, igual eu falei, que tem ananismo, tem a cadeira que dê altura para ele conseguir ali? Se for uma criança com TEA, você tem algum equipamento ali presente para ajudar ele? Então, isso seria a verdadeira acessibilidade e inclusão. Eu acho que para as pessoas ter essa conscientização, essas informações têm que ser passadas mais vezes em lugares que sejam governamentais e, acima de tudo, aquilo que eu acho que o ser humano está perdendo, a empatia. A gente precisa realmente se colocar no lugar do outro. Não é você deixar de viver sua vida, nem nada. Mas se você tem um comércio, você precisa de dinheiro. Toda pessoa com deficiência e familiares entende isso.
Mas eu acho que também tem que pensar que a calçada tem que estar livre. Se você tem um comércio e quer que todas as pessoas frequentam para que você tenha o seu dinheiro, você tem que lembrar que tem que ter lugares que atendam aquelas pessoas com deficiência. Porque pessoas com deficiência são pessoas. Então elas saem, elas se divertem, elas têm uma vida social também. A família também tem uma vida social. Então, se você realmente quer saber o que é inclusão e acessibilidade, ela começa pela empatia. A minha calçada, como é um deficiente visual, uma pessoa com dificuldade de locomoção, uma pessoa que é cadeirante para passar na minha calçada? Eu acho que isso já é um começo. Sim. Já é um começo e um começo grande, né? É um começo assim que vai ajudar muito, Sim. bastante. Você tem um projeto que transforma vidas, né? Fala mais sobre seu projeto que eu achei incrível. É a Movere e Coletivos da Filha de Nizinga. A Movere é aquele bebezinho que eu estava falando para vocês, que era um sonho ter uma instituição, era um sonho fazer algo daquilo que eu não tive. A Movere nasceu desse sonho da infância, adolescência e fase adulta. Ela ainda está em processo de formalização desde dezembro, se não me engano, nem era dezembro, era novembro, mas vamos por dezembro. Dezembro de 2020, nós estamos 26. Então, dezembro de 2024 que começamos fazendo feiras artesanais com temas de pessoas indígenas, afro, quilombolas, de matriz africana. Então, esses projetos era a gente trazer a cultura e ainda dar oportunidade para as artesãs locais expor o seu trabalho, ou seja, de renda. Fora essa parte da feira, a parte das artesãs, também temos oficinas profissionalizantes, onde temos professores voluntários que fazem trabalho dentro das comunidades. Fazemos parceria com outras instituições, escola, para levar palestra ou oficina, seja da parte de estética, seja da parte de tecnologia e seja também de terapias integrativas. Ainda fora as oficinas, tem os momentos de bem viver, que seria a roda de conversa com terapia. Nossa, essa aí, todas são maravilhosas, mas essa aí vai ajudar muito. E a coisa mais importante, essas oficinas que a gente faz são em comunidades. E quando eu falo comunidades, a gente não está ganhando nada, tá? São comunidades como Glória, Morumbi, Zaire Resende, são essas comunidades. Temos projeto também em Ituiutaba, que eu fiz com a Rose, a Cida e a Adriana. A Rose ela é vó atípica, a Cida e a Adriana, duas são professora, mas uma também é mãe atípica. A gente fez projeto cultural lá e eu também cuidando de quem cuida. Aqui, fora essas oficinas, nasceu também o coletivo Filhas de Nizinga, que é um coletivo de mulheres negras, indígenas e simpatizantes, onde, além de encontros, rodas de conversa e palestra, levamos encaminhamentos para a prefeitura, Câmara, daquilo que é necessário de trazer mudança. Igual no Dória, essa semana passada nós fomos lá e tinha esgoto a céu aberto. Não. Então ela passou a demanda e eu passei para o gabinete do Paulo Sérgio, onde eles estão dando encaminhamento. Quando surge uma pauta muito importante, a gente monta um projetinho, manda para o vereador e ele vai e marca uma audiência pública para que a gente traga projetos de leis junto ali com o governo e políticas públicas para quem realmente precisa. Então, o coletivo das Filhas de Nizinga não é só uma rodinha de conversa, mas é uma roda de conversas formativa, informativa e que dá encaminhamento. E, aliás, no dia 25 agora de março, vamos ter um encontro na Anhanguera, onde vamos ter psicólogos, advogadas, a SOS Mulheres como parceira, o Cressex como parceiro, as cozinhas comunitárias e também a Cacique Cauane, que é a indígena aqui de Uberlândia, que ela é minha inspiração, ela é minha irmã de outra vida, aonde vamos estar fazendo palestras para alunos, sociedade civil e instituição para falar sobre a violência da mulher. E no dia 28 de março vamos estar
na SOS Mulheres, também falando sobre a violência da mulher, mas de uma forma mais acolhedora, não tão palestra aberta. Sim. Tudo pelo chamado Filhas de Nizinga. Que maravilha, olha, de parabéns, porque muitas mulheres precisam disso mesmo, ainda mais pelo que a gente está vendo bastante essas tragédias que está acontecendo e sempre com mulheres, né? Isso é muito importante, essas palestras são maravilhosas, que a gente aprende muito com elas, né? E juntar elas é mais incrível ainda, conhecer pessoas diferentes, estar naquele grupo, você se sente importante e está ali. É maravilhoso o que ela está trazendo para todas nós mulheres, não só para algumas, são para todas, que Sim. até a internet ajuda isso, que chegue mais gente, né? Temos o Instagram e também temos o WhatsApp das Filhas de Nizinga. Aí as pessoas, mas Verônica, é só para as comunidades? A primordial é comunidades, mas também fazemos parceria para aquelas mulheres que querem ajudar, começando agora com instituições como a Anhanguera, futuramente aí o mês que vem, quem sabe, a OAB, Amém. a prefeitura, Amém. outras instituições, porque a gente quer levar em todos os lugares, porque mulheres que são violentadas, infelizmente, é em todos os lugares. O primordial é a comunidade, porque a comunidade é um lugar que a informação ainda não chega, mas um dia vai chegar. Vai, é assim que vai chegar, desse jeito que você está fazendo, devagarzinho né? nós vamos chegando. Vai chegando. É igual a gente faz podcast para isso também, né? Para chegar em mais gente que não consegue estar nos lugares que você vai estar. Agora vamos pro bate-bola que eu amo. Ela vai responder algumas coisinhas aqui. Uma palavra que salva uma mulher que está em dor. Acolhimento. O acolhimento. Quando a mulher vem conversar, ela muitas vezes ela tá triste, ela está desesperada. Sim. E ela tem muito medo de falar aquilo que ela sente. Então, quando ela chega e você fala, aqui você vai ser acolhida, ela derrete. Porque o acolhimento não é só pode falar que eu tô ouvindo, Sim. mas eu estou aqui para te ouvir, para estar com você nesse processo. Então, o acolhimento, eu acho que é uma das palavras que mais salvam. E qual é o maior desafio com o seu filho no momento? Eu acho que o maior desafio antes era a parte governamental, mas eu acho que o maior desafio no momento é a sociedade civil. E quando eu falo sociedade civil, é porque as pessoas acham muito bonito quando falamos de inclusão na televisão, na política, mas a sociedade ela não está preparada para realmente acolher a pessoa com deficiência e os familiares atípicos. Então, nós não temos estrutura para andar em calçadas, que não é algo da prefeitura, mas sim da sociedade. Nós não temos estrutura para ir numa pizzaria, para ir numa pastelaria, para ir num parque e, sinceramente, nem num shopping, porque não tem lugares para trocar a fralda de uma pessoa cadeirante com 18 anos. Então, eu acho que falta muito o olhar da sociedade civil para as pessoas com deficiência como seres e não como parte ali, subparte, né? Porque, como eu disse, só a pessoa está na pele para ela sentir que o que realmente você está falando, que é necessidade de verdade, porque isso aí é o dia a dia, né? Realmente é o seu dia a dia. E Verônica, onde te encontramos nas redes sociais? São muitos Instagram, calma. Pode falar. Aqui eu estou pensando. É Verônica Fraga, Fraga com 2A, que é o meu pessoal barra tudo. Tudo se acha lá. Ojirra, espaço terapêutico, que é o meu profissional. Filhas de Nizinga, que é filhas.d.nizinga. Estou muito feliz de ter você aqui.
Você esclareceu muitas coisas que a gente precisa, não é só vocês de casa, até eu, que a gente acha que sabe muita coisa e não sabemos, mas temos que procurar saber, não é só, eu não sei, eu não posso fazer nada. Você não sabe, mas você pode procurar, né? Saber e Sim. poder ajudar, ou, nossa, realmente isso precisa ser feito na cidade, qualquer coisa assim, né? É principalmente isso, gente. Eu tenho reclamação da área da saúde. Todo distrito tem o seu conselho de saúde. Então, quem faz parte do Distrito Norte, que é Roosevelt, Pacaembu, Maravilha, São José, Marta Helena, esses são do Distrito Norte. Então, toda segunda-feira, primeira segunda-feira do mês, é reunião do Distrito Norte às 7 horas no UBS do Roosevelt. Nos outros distritos eu não sei, que faz parte de outros, mas quem quiser me procurar, eu procuro saber que dia que é. Reunião do Conselho Municipal de Saúde, é a última quarta-feira do mês. Lá vocês vão levar toda a questão de saúde. Essas questões vão ser avaliadas, vão ser investigadas e vocês podem e devem pedir o retorno. Não adianta só levar, tem que pedir retorno para ter certeza. Tem alguma coisa da mulher? Temos o Conselho da Mulher Municipal, que agora está sendo reativado, que eu acho nós estamos em março, que no máximo até abril já está tudo legalizado. Temos o Conselho da Mulher. Ai, Verônica, mas eu quero outra questão. Uma coisa que eu vou falar para vocês. A Câmara de Vereadores é do povo, é nossa. Lá são 27 vereadores. Vocês vão olhar na listinha, vereador X é disso, vereador Y é disso, vereador disso é disso. Bate na portinha e fala, quero ajuda. Ai, Verônica, mas eu não quero procurar um vereador. Ainda tem um outro canal, que é o Centro de Comunidades, que é dentro da prefeitura, que fica ali pela Anselmo. Tá bem grandão. Antes de entrar na parte grande da prefeitura, tem um lado pequenininho, que é o Centro de Comunidades. Lá tem todo um gabinete que está à disposição. Ai, não tem medicação, isso, aquilo, outro. Uma coisa que eu ensino, gente, Ministério Público. Entra no Ministério Público, vai lá, pega todos os papéis, preenche, manda para o médico preencher, dá entrada. De 30 a 90 dias, tudo aquele pedido que é em vermelho para cirurgia, remédio, exame, consultas com especialista, o Ministério Público, ele ajuda. Então, canais para a gente resolver as coisas tem e muito. A ouvidoria, eu não sou muito fã, porque a ouvidoria você liga, eles vão ligar para o outro órgão vai falar aquilo que eles querem, eles vão passar a resposta. Mas é bom você fazer a sua reclamação na ouvidoria para você ter um protocolo para você ir. Seja Secretaria de Educação, seja Secretaria de Saúde. Lembrando, prefeitura é a partir do meio-dia. Prefeitura é do povo, então se precisa, Vai vão. Não deixa para atrás. depois. É difícil correr atrás, é complicado, é cansativo? É. Mas quando a gente precisa de algo, cabe a gente trazer essa mudança. Sim. E quem quiser entrar para a luta de mulheres negras, indígenas simpatizantes, pela causa de mães atípicas, mães solos, pode me chamar, que eu ensino outros Olha, caminhos aqui no coletivo para você estar fazendo parte. Seja fazer parte do coletivo de forma como eu quero que faça alguma reunião na minha instituição, na minha comunidade, ou o que que eu posso fazer para ajudar? Esse o que que eu posso fazer para ajudar, eu amo ouvir. que bom. Verônica, eu fico muito feliz de ter você aqui. Você esclareceu muitas coisas que é importante para todos nós e gratidão mesmo por ter vindo aqui. Muito obrigada, eu que agradeço você ter chamado e aberto esse espaço para falar de tantas coisas assim, porque algumas pautas eu acho que é muito importante a gente Sim. trazer, porque quanto mais a gente fala, mais a gente traz, mais as pessoas são conscientizadas daquilo que é necessário para o dia a dia, não só meu, mas de todos. Sim, e eu gosto muito é isso, trazer coisas importantes que vão chegar para todos em casa, né? Porque eu acho que é uma rede. A gente fala, as pessoas ouvem e elas realmente sentem e correm atrás. Sim, e a gente está aí para ajudar. É verdade. Muito obrigada e fica com Deus. Com você também, amém. Gente.